Que maravilha de início. Então, vamos lá, Lili. Vamos passar aí para a nossa próxima mesa, próximo encontro, né? A gente chamou de encontro e não de mesas. Vamos sim, Mari. Eu queria, antes de tudo, agradecer a possibilidade de participar da comissão organizadora desse, que é o primeiro encontro desse coletivo incrível. Bom dia, coletivo. Estou muito feliz de estar aqui, né? O coletivo, como as colegas puderam dizer aí, né? Foi um respiro muito importante durante essa pandemia, e acho que não só durante essa pandemia, acho que diante dessa loucura política que a gente vive nesse país, por muitos momentos, foi um lugar onde nós pudemos nos indignar, pudemos compartilhar ali as desesperanças, mas também compartilhar o encontro e a força que temos juntos, né? E participar dessa rede é indescritível, né? E aí eu fico com essa daquela figurinha do Zap, ainda bem que a gente tem a gente, né? Porque eu acho que essa sensação, acredito que todos vocês também sintam, né? É muito importante, é um lugar de encontro, é um lugar de encontro de pessoas queridas e especiais, faz parte aí da trajetória da gente, pelo menos da minha, né? Como a Janete falou, recém-formadas logo após o início da pandemia, né? Começamos a atender já na pandemia, eu pelo menos, né? E ter o apoio do coletivo e poder encontrar-se ali naquele coletivo é sempre muito importante, né? E nós vamos agora, né, começar nosso segundo encontro com o professor Alexandre. Então, vou precisar que ele me diga como é que pronuncia exatamente o sobrenome dele. Ele me mandou ontem por escrito aquela leitura da pronúncia, né? Conversei com Janete, perguntei para Mariama. Acredito que cada um tem aí uma ideia de como se fala, mas ele vai poder dizer para a gente, esclarecer aí para várias pessoas, somos agora 62, como é que É uma pronuncia dúvida de geral fato? entre nós na gestalterapia e na Isso, fenomenologia. Como se pronuncia o sobrenome de Alexandre? exatamente, né? Oi, E o Lili. Quer que professor... eu, quer E que eu, aí? quer que eu fale agora ou depois? Eu quero, sim, Alexandre, por favor. Já que você tá na dúvida, né? Vocês estão na dúvida. Então, o sobrenome é Trzan, né? Sem consoante, nada. É croata, né? Do meu avô. E a pronúncia correta realmente é Terjan, né? Que teria Olha só. um traço entre o T e o R e o Z vira J. Então, é Terjan. Mas a gente fala de Tirzan, Trizan, Tarzan, né? Essas variações são sempre possíveis. Mas o certo é Terjan, né? Está aberto à pluralidade, né, gente? Perfeito, Alexandre. Então, Alexandre Terjan, que é psicólogo, é sócio-diretor do NUCAF, é pesquisador do campo do pensamento fenomenológico existencial, gênero e identidade, é conselheiro do CRP e é o melhor coordenador de curso que eu já tive na vida, gente. Assim, né? Eu faço a formação com ele na psicologia clínica fenomenológica existencial, uma especialização que também é incrível, né? E vamos receber também a professora Letícia Reis, que é psicóloga clínica da Daseins Análise, professora e supervisora do BMR, da Santa Casa de São Paulo, também é professora no NUCAF e no Instituto Epoquê, assim como o Alexandre também no Epoquê, e ela coordena a Casa Plural, né? E os dois trabalham dentro da perspectiva fenomenológica existencial, que traz a possibilidade de diálogos muito interessantes com a gestalterapia, e é uma grande honra poder receber vocês aqui, poder conduzir esse encontro nesse momento. Tive aulas incríveis também com a professora Letícia, tanto na especialização quanto no Epoquê, né? E o professor Alexandre ele vai falar sobre a situação hermenêutica e processos de desfenomenalização. A professora Letícia vai falar sobre os modos do cuidado psicoterápico entre a piedade e a compaixão, por um aspecto oriental, abordando também a noção de cuidado antipositivo e substitutivo de Heidegger, e poder conduzir essa mesa que fala do encontro, que fala sobre cuidado, com esses professores queridos que também fazem parte desse coletivo, é um prazer incrível.
Então, eu passo agora a palavra para vocês. Podemos começar com a professora Letícia. Por favor, deixa eu ver aqui onde ela está. Professora Letícia. Bom dia. Bom dia, Letícia. Tudo bem, Seja gente? bem-vinda. Que delícia estar aqui, né? Matar um pouquinho da saudade, várias carinhas boas. Bom dia para todo mundo. Mari, obrigada pelo convite. Lili, obrigada pela recepção. Ale, que bom estar aqui com você. Melhor parceria possível. E, galera, que bom ver vocês. Estou matando várias saudades aqui. Todo mundo que puder estar aí com a câmera ligada é uma delícia, que eu estou vendo as carinhas e estou matando saudade mesmo, encontrão de fim de ano, né? Coisa boa. Muito bom. Então, assim, a minha ideia hoje, né, assim, a partir dessa nosso tema, assim, da nossa mesa, do nosso encontro, quero falar um pouco do cuidado na psicoterapia, do encontro, enfim, era trazer algumas inspirações, assim, para a gente poder, talvez, pensar questões do cotidiano, né, que a gente, de fato, vive, assim, na clínica, né, experimenta, enfim, sente. E aí fui buscar essas duas referências assim possíveis, que não são equivalentes de forma alguma, mas eu acho que são dialogáveis, né? Que são pensar assim, o cuidado a partir de uma noção ontológica no Heidegger, que não tem nada a ver com essa ideia de cuidar bem, cuidar mal, né? Cuidado para o Heidegger corresponde ao que ele chama em alemão de Sorge, né? Que é o existencial do ser com, assim, que é o existencial que vai abarcar e costurar uma série de configurações existenciais do Dasein, assim, vai de alguma maneira, assim, ali até no final do Ser e Tempo, ali na primeira parte do Ser e Tempo, Heidegger vai falar do cuidado como um modo de ser do Dasein, né, como uma certa sintetização do modo de ser do Dasein, né? Dasein é cuidado. Mas às vezes a gente escuta isso de uma forma mais poética do que é, assim, não é muito poético quando Heidegger quer dizer isso, assim, que lindo, Dasein é cuidado. Não é nada por aí, né? Ele fala Dasein é cuidado, Dasein é esse Zorg, assim, ele está realmente querendo reunir ali numa espécie de guarda-chuva uma série dos existenciais ali da mundanidade, da impessoalidade, né, do ser com, da preocupação, enfim, ele está descrevendo mesmo o modo como a gente é lançado na existência, que inclui, né, a relação que a gente estabelece ontologicamente com todos os entes, assim, né? Dasein é um ente relacional, assim, né? A gente é relacionável, a gente é tocável, a gente está sempre nesse liame de ser tocável pelo encontro com os entes, né? Uma vez que a gente é lançado nessa abertura da existência, a gente já está diante de todos os entes que nos vêm ao encontro, sejam coisas ou sejam pessoas, assim, né? Falando num termo mais comum, assim, nosso. Então, ainda ali na primeira parte do Ser e Tempo, o Heidegger vai fazer essa distinção, assim, vai chamar de formas diferentes a relação que a gente estabelece com as coisas e a relação que a gente estabelece com outros entes que têm a mesma forma de ser que é a nossa, que é a do Dasein, né? Vai diferenciar isso, vai dizer uma coisa é o Dasein se relacionando com coisas, que é o Dasein se relacionando com entes que são fechados, né? Que tem um modo de ser do fechamento, assim. Outra coisa é o Dasein se relacionando com entes que também têm o modo de ser que é o dele, né? Ou seja, a gente se relacionando com outras pessoas, assim, com outros entes que têm o modo de ser que é o nosso. Ele diferencia isso por ocupação e preocupação, né? A gente se ocupa das coisas, né? E a gente tem uma relação de preocupação com os outros entes abertos, né? Com os outros entes cujo modo de ser é a abertura. E aí, dentro da preocupação, que é essa relação que a gente tem com os outros entes que tem o modo da abertura, ele diferencia ainda dois modos, que são esses que eu destaquei ali no título que ele lhe trouxe, que é essa preocupação antepositiva e essa preocupação substitutiva, né? E essa é uma discussão que a gente acaba importando um pouco assim, para o âmbito da psicoterapia, porque ela nos interessa e, enfim, a gente acaba acho que trazendo ela até num outro contexto, assim, mas remetendo, né, enraizando isso na discussão ali de Ser e Tempo, de modo que o Heidegger vai mostrar para a gente, assim, que nessa relação entre dois entes que tem o modo da abertura, quando a gente se põe diante de alguém, quando a gente está diante de alguém nessa relação, a gente tem duas possibilidades majoritárias de se colocar nessa relação, assim, né?
Uma é a substituição, que é isso que ele chama de substitutivo, assim, que é quando eu vou me colocar de modo, de fato, a substituir o outro naquilo que ele tem de mais fundamental, naquilo que ele é de mais fundamental. Mas o que o outro é de mais fundamental? Assim, um projeto em aberto, né? O outro é um ente lançado no tempo que precisa se haver com essa própria condição de ser lançado, assim. Fundamentalmente, o outro, eu, vocês, somos poder ser, né? A gente é lançado nessa condição de poder ser, nessa condição de abertura de possibilidades, assim. Então, nessa abertura de possibilidades, eu tenho uma certa configuração que é eu tenho que ser também, né? O poder ser, ele está relacionado a todo tempo com o ter de ser, né? Eu posso ser, eu estou lançado de forma indeterminada, assim, a gente, obviamente, tem a discussão do horizonte histórico, né, de uma série de sedimentações diante das quais a gente se encontra, mas o projeto ele está indeterminado nesse sentido, as possibilidades se abrem para mim e eu tenho que decidir, né? Assim, eu tenho que ser alguma dessas possibilidades a cada vez. Essa é a minha condição existencial, é a de vocês. Assim, a gente tem que ser alguma coisa a cada vez, assim. Quer dizer, o poder ser é ter de ser, né? O Guto, né, Pompeia e a Sapienza tem um texto super bonito sobre liberdade, assim, que eles dizem, né? Se você não pode escolher, você não pode, você simplesmente não pode. Mas se você pode escolher, você é obrigado a escolher. Essa é uma condição muito fundamental da nossa existência. Se você não pode escolher, você não pode. Assim. Você não pode escolher se está chovendo ou se está fazendo sol. E você simplesmente não pode. Né? Agora, se você pode escolher, aí você tem que escolher. Né? Se a Mariama vira para a Lili e fala assim, Lili, escolhe aí como é que você vai fazer a introdução. Aí ela tem que escolher, não tem jeito. Ainda que a escolha dela seja assim, não, eu não quero escolher, escolhe você, eu vou fazer uma votação, o que quer que seja. Ainda assim é escolha. E não tem jeito, não tem como você fugir disso, né? Então essa é a nossa condição, assim, lançados no poder ser, a gente tem que ser. Então isso é o que mais de fundamental a gente é. Portanto, o cuidado substitutivo vai tentar substituir o outro naquilo que ele tem de mais fundamental, ou seja, vai tentar substituir o outro nessa tomada de decisão, né? Fundamentalmente vai tentar decidir por ele, ou vai tentar orientar, vai tentar dizer como ser, o que ser, se é melhor casar ou comprar bicicleta, né? Assim, se é melhor tentar ser menos expansivo, mais expansivo, se é melhor tentar modular o humor por aqui, e por ali. E na clínica, eu acho que essa tentação ela nos rodeia o tempo inteiro, já que a gente está de posse das ciências, assim, né? A gente está de posse desse lugar da psicologia que, em tese, nos arma, né? E acho que esse é um verbo adequado, assim, porque podem ser armas, assim, de fato, né? Forjar violência, assim, nesse sentido existencial. A gente está armado de uma série de conhecimentos, de um cabedal que pode, de fato, munir a gente a achar que a gente pode e sabe o que é melhor para o outro, assim, né? A orientar, a achar que o humor tem que ir por aqui, que a existência tem que ir por ali, que ele precisa fazer isso, que a vida dele precisa ficar um pouquinho mais assim, um pouquinho menos assim, que aquele relacionamento não está bom, que aquele trabalho não está legal, que ele vai ser mais feliz aqui, menos feliz ali. E a gente é pré-orientado na clínica muitas vezes a sutilmente ir, né, fazendo intervenções que vão substituindo o outro um pouco nessa tarefa, que é a tarefa de pensar a própria existência, de se haver com a própria existência, de tomar decisões sobre a própria existência. Agora, é claro que a clínica não precisa ser isso, né? O cuidado clínico não precisa ser isso. E a relação clínica, né, cuidado enquanto relação, não precisa ser isso, né? Nesse sentido, aquilo que o Heidegger ilumina ali como um cuidado antepositivo é interessante para a gente pensar, porque ele vai dizer também que é possível, né, um Dasein diante de um outro Dasein, se colocar de modo a liberá-lo para ser quem ele é, assim, liberá-lo para que ele possa ser aquilo que ele é. Aí é muito delicado também para que a gente não escute isso como uma espécie de questão assim de autenticidade, do outro ser sua melhor versão, né? O outro desenvolver suas potencialidades, não é por aí, assim, pelo menos que a fenomenologia vai escutar isso, né? Ser aquilo que ele é não é ser uma versão possível de si, que em tese é melhor do que as outras versões. Assim, ser aquilo que ele é ser o seu poder ser. Ser aquilo que ele é ser essa condição fundamental de projeto lançado no poder ser, no ter de ser. Portanto, o cuidado antepositivo, né, que muitas vezes está traduzido como antepositivo liberador, assim, ele tem essa
posição na relação de estar diante do outro para que o outro possa voltar a si mesmo, para que o outro possa retornar a si, né? Para que o outro possa encontrar-se consigo, se encontrar com uma certa transparência em relação ao próprio modo de ser, de modo que ele possa se haver com aquilo que ele é, essa condição que ele é, de alguém que precisa decidir, por exemplo, né? Precisa decidir não porque eu terapeuta estou dizendo ali, você tem que tomar essa decisão, porque a existência convoca a isso continuamente. Ele pode esperar, por exemplo, ele pode dizer, eu não quero decidir isso agora, mas isso já é decidir, né? Então, assim, ele tem que, de alguma maneira, cuidar da própria existência, ele tem que lidar com a própria existência, né? E voltá-lo para esse lugar é mais do que uma questão que muitas vezes se discute como responsabilidade. Ele tem que ser responsável. Não é que ele tenha que ser, ele é. Assim, né? A gente não tem que incutir ou imputar esse tipo de colocação moral, né, na clínica, mas simplesmente relembrar que essa já é a condição da existência, assim, de que ele já tem que lidar com aquela existência que é a dele, assim, né? Esse cuidado antepositivo, ele vai tentar favorecer essa lembrança, assim. Não é como se a gente fosse ficar ali então parado, sem fazer nada também, né? Como se fosse assim, ou eu dirijo a clínica, ou eu sou diretivo, orientador, assim, ou eu não faço nada. Não, acho que tem muito a se fazer, né? De modo que a gente possa, num movimento bastante fenomenológico, assim, desencobrir aquilo que já aparece para o outro como determinação, porque o outro vai aparecer pré-orientado para si mesmo, assim. Ele vai achar que já está resolvido, já está decidido, que não pode decidir, e a gente vai tentando, de alguma maneira, desencobrir, desentulhar para que apareça essa condição que é a dele, assim, né? Então, nesse sentido, assim, eu pensei da gente falar um pouco desses dois modos e, como eu falei, trazer uma outra referência que é o pensamento oriental, assim, não por equivalência, mas por um diálogo possível, que é falar um pouco de dois sentimentos, assim, ou se a gente pudesse chamar das tonalidades, assim, que seriam da compaixão e da piedade, né? E que o pensamento oriental se demora muitas vezes a fazer essa distinção, assim, filosofia ocidental também, assim, não é uma coisa, né, não é uma prerrogativa, mas pensando nos modos diante dos quais a gente às vezes se coloca diante da clínica e do sofrimento do outro, né? Via de regra, a clínica é um lugar que nos convoca a estar diante do sofrimento do outro, né? Independente de ser tristeza ou não, mas do sofrimento, de um lugar onde o outro engata também, né? Daquele lugar de repetição, assim, né? E eu acho que isso é muito compartilhado, principalmente nas experiências de supervisão, assim, eu acho que quando a gente compartilha as nossas dificuldades de atender, né, principalmente nos lugares de supervisão, muito do que aparece, me parece, é isso, assim, né? Às vezes um certo desespero diante do sofrimento do outro, assim. Como equilibrar esse sofrimento, né? O que eu faço? O outro está sofrendo e o que eu faço com isso, assim? Porque a tendência muitas vezes vai ser recair nesse lugar substitutivo, assim, de tentar se livrar rapidamente daquele sofrimento. É muito ruim compartilhar daquele sofrimento e a gente vai tentar rapidamente dar conta daquilo, se livrar, e a gente vai achar que já sabe o que fazer para se livrar daquilo, já sabe o que o outro teria que fazer, e a gente vai tentar fazer com que ele troque de trabalho, troque de esposa, de marido, de filho, de mãe, de pai, né? Assim, como se aquilo fosse, de alguma maneira, dar uma resolução. E isso muitas vezes é tomado por esse lugar da piedade, assim, né? A piedade e a compaixão nesse sentido, elas têm uma diferença em que, na verdade, eu vou começar pelo ponto em comum, na verdade, elas têm algo, uma raiz em comum, que é o fato de que em ambas nós somos tocados pelo sofrimento do outro, né? A psicologia, ela é uma profissão de ajuda, né? Sedimentação no senso comum é essa, assim, as pessoas vêm à psicologia buscar ajuda e ela tem aquele livro Entrevista de Ajuda do Benjamin, né, que é um clássico, assim. A psicologia, ela está cercada por esse lugar da ajuda, né? Na ajuda o sofrimento está dirigido, assim, de alguma maneira. E aí, diante do sofrimento, a gente é tocado, usualmente a gente é tocado, né? Eu acho que quem está nesse lugar do terapeuta, do psicólogo, a gente normalmente está minimamente tocado, assim, sensível a esse lugar, né? Querendo ajudar. Só que o como ajudar é que é a questão, assim, né? Para a gente querer ajudar, o sofrimento, ele nos tocou, né? Ele, de fato, sensibilizou a gente, assim. A piedade, ela é uma espécie de entristecimento diante do sofrimento do outro, né? Diante daquele sofrimento, eu sofro junto, assim. Eu fico mal junto.
né? E esse meu ficar mal tende a encobrir aquilo que está acontecendo, assim, eu tendo a buscar uma forma rápida de socorrer, né? Ou eu não penso em socorrer e só fico triste junto mesmo, assim, tomado por aquilo, ou eu vou tentar uma forma rápida de socorrer, de retirar o outro daquele lugar, né? Fico tomado pela tristeza. A compaixão, ela tem uma sutileza, assim, que ela é a possibilidade do sentir com, assim, né? Compaixão ou compadecer, são palavras etimologicamente, né, assim, parecidas, que vem da ideia de você sentir junto, assim, de se afinar, que é parecido com simpatia, né? Simpatos também, assim, de você sentir junto. Só que a simpatia, ela é muito abrangente, assim, a simpatia eu posso simpatizar com a alegria de alguém, assim, também, né? Eu posso estar simpática à alegria, eu posso estar simpática à dor e tal, mas a compaixão, usualmente, ela se refere mais ao sofrimento, à tristeza, à dor, né? Eu sou compassiva, assim, à dor de alguém. Difícil a gente dizer que eu tenho compaixão com a alegria de alguém, assim, né? A gente tem mais simpatia. Assim. Então, a compaixão é como se ela fosse uma sub-área da simpatia, assim, né? Uma forma da simpatia específica para a dor, para o sofrimento. E aí a gente poderia até pensar que ela não serviria para muita coisa, porque por que eu vou sentir dor com alguém, né? Para que vão ter duas pessoas tristes? Assim, tinha uma só, para que vão ter duas tristes, né? Acontece que se a gente não for tocado pelo sofrimento, a gente fica na indiferença, né? Tem um lugar da indiferença diante daquilo, e aí não tem socorro, não tem ajuda, não tem relação de ajuda, né? Então, ser tocado é bom, né? Nesse sentido, tem alguns pensadores que dizem que é melhor você sentir piedade do que não sentir nada. Embora a piedade não seja exatamente uma virtude, é melhor você sentir piedade do que não sentir nada, senão você fica na indiferença. Mas é melhor sentir compaixão do que piedade, assim, porque na compaixão eu consigo iluminar alguma coisa da situação, né? A compaixão, ela tem um viés mais liberador, assim, mais desvelador nesse sentido, né? A compaixão, ela vai possibilitar esse compartilhar da situação enquanto uma possibilidade de abertura mesmo para se pensar ação, assim, né? Para se pensar o que é possível fazer diante daquilo, né? Diferente da piedade, que vai ser só simplesmente um certo soterramento daquele sentimento ruim, assim, e que acho que é a raiz ali do desespero dos terapeutas, sabe? Diante, assim, dos casos mais difíceis, né? Quando a gente vem para a supervisão e fala ou ouve assim, tipo, fulano não melhora, fulano não está bem, fulano recaiu, a crise está brava e tal, e tal. E aí aquilo começa a trazer um desespero, assim, né? Que dificulta o cuidado terapêutico. Dificulta porque a gente é tomado por essa tristeza em conjunto, a gente fica desesperado junto e não consegue mais se aproximar. Compaixão é um modo possível de se aproximar, né? A gente vai ser tocado, né? Não é uma ideia de não ficar triste, não ficar mal, assim como a gente se alegra um pouco, né? Quando as coisas estão bem, de alguma forma, mas que possibilita essa aproximação, né? De um modo mais liberador, assim, de um modo a dar um nascimento um pouco mais interessante, né? Essa é uma expressão oriental também, né? De dar nascimento aos entes, assim, né? A maneira como a gente se aproxima, ela vislumbra uma área de compreensão distinta, assim, dos entes, né? A forma como eu chego diante das coisas, ela possibilita uma abertura ou não, né? Não é nada muito mágico, não, assim, mas é uma certa forma de relação, a maneira como eu me ponho nas relações. Então, a compaixão, ela vai possibilitar essa área um pouco mais aberta, né? Então, nesse sentido, o budismo tibetano chama isso muito de sabedoria do espelho ou coração da compaixão, assim. E a sabedoria do espelho é essa possibilidade de eu me afinar com o outro, né? De eu estar afinado nessa relação. E o coração da compaixão é a sabedoria, de fato, de reconhecer uma certa vacuidade das coisas, assim, né? Uma certa relação de que aquele sofrimento ele não é total em si, de que ele não se totaliza em si. Então, o Sutra do Coração, que é essa sabedoria do coração da compaixão, ele diz, né, forma é vazio, vazio é forma. Então, é como se na prática do Sutra do Coração você conseguisse reconhecer essa possibilidade, assim, de que aquele sofrimento, por exemplo, ele é uma restrição da liberdade. Né? Aí, retomando em termos designs analíticos, assim,
o sofrimento ele é uma restrição da liberdade, ele não é uma substancialidade, assim, não é uma coisa em si. Assim, tem aquele sofrimento é determinante e acabou, né? É claro que não é num toque de mágica que essas coisas se desfazem, mas a gente precisa ter em vista o horizonte de liberdade enquanto, né, poder ser, enquanto ente lançado, indeterminado, que está em questão ali, para se poder sustentar a angústia em questão, sustentar o caminho terapêutico em questão. Se a gente tomar aquele sofrimento como determinante, como determinado, a gente recai na piedade, recai no desespero, e aí o cuidado terapêutico ele se esvai completamente. Então, mantém em vista, né, esse horizonte da liberdade, da compaixão, assim, da possibilidade da liberdade, enquanto essa abertura ele é essencial para que a gente possa estar no cuidado terapêutico, tocado, movido, enfrentando qualquer dificuldade que seja, mas movimentado assim mesmo por alguma coisa que possibilite o encontro, que possibilite a caminhada, né? Eu estou falando a beça, não sei como é que a gente está de tempo. Alguém me situa. 5 minutos. Tá, beleza. O Sutra do Coração, que é esse Sutra do Coração da Compaixão, talvez vocês tenham ouvido aquele mantra que é o Om Gate Gate Paragate Bodhisoha, que é foi, o atravesse, né? Foi para outra margem do rio, foi completamente. Ah, que bela iluminação, assim, essa é a tradução do Sutra do Coração, né? Então, a ideia dessa possibilidade de se enxergar vazio é forma é vazio, não é uma relativização das coisas, sabe? Tipo, esse sofrimento é vazio, esse sofrimento que o outro está vivendo, no fundo, é só uma restrição, vai passar. Não é isso, aquilo é bastante consistente quando se dá ali, né? Mas de que aquilo é nascido na vacuidade, né? De que aquilo é nascido na liberdade, assim. Um sofrimento ele é nascido na liberdade, ele é a restrição da liberdade. Então, o fundamento do sofrimento é a liberdade. Assim. Eu sofro porque eu sou livre, sabe? Não sofro apesar de ser livre, eu sofro porque eu sou livre. Então, é preciso manter em vista essa relação muito íntima, né, do sofrimento com a liberdade, de modo que a gente possa manter uma relação compassiva, liberadora, antepositiva, assim, em que seja uma relação viável para a gente, terapeuta também, assim, de estar ali, que faça sentido para a gente, né? Que a gente não suma naquela relação também, assim, e aumente a tristeza do mundo, assim, é um pouco essa ideia, né? Senão a gente aumenta esse sofrimento, a gente sofre junto no mau sentido da coisa, assim. A gente pode sofrer junto no bom sentido da coisa, né? Que é o ser tocado o suficiente para produzir a relação de ajuda. Esse foi para o outro lado da margem, desse mantra, né, do sutra, ele é um ir para o outro lado da margem do sofrimento, assim. Sofrimento enquanto essa visão encurtada das coisas. Não é sair da margem da tristeza e para a margem da alegria, assim. É sair da margem da falta de visão, assim, dessa compreensão limitada e ganhar uma compreensão maior de que as coisas são nascidas nessa liberdade, na vacuidade, né? Onde isso pode se dissolver um pouco, assim. Não quer dizer ficar feliz, né? Então, é bem importante, assim, lembrar um pouco dessas coisas. Então, nesse sentido que eu quis trazer um pouco essas ideias, porque eu acho que elas fazem parte do nosso cotidiano mesmo, da lida com o sofrimento do outro, da lida com a clínica. Espero que tenha feito sentido, que possa ajudar a iluminar alguma coisa aí da prática de vocês. São lembranças que me ajudam muito também, iluminar a minha prática, os meus encontros. E, enfim, espero que seja bacana para vocês também. Não sei, acho que a gente tem pergunta no final, se for o caso, né? Mas vou não avançar aí no nosso tempo. Obrigada, Letícia. Podemos começar, então, acho que a gente pode abrir para aplaudir também a Letícia, né? Eu fico querendo, gente. Não dá para ouvir, né, no Zoom, os aplausos. Obrigada, galera. Então, acho que a gente pode passar a palavra, então, agora para o Alexandre Terjan, que agora, né, a gente aprendeu como pronuncia. Por favor, Alexandre. Oi, Liliane. Obrigado. Obrigado pelo cuidado aí, o carinho também, e a toda a organização do evento, né? Obrigado à minha amiga Mari por poder estar aqui hoje com vocês. Primeiro, né, bom dia a todas e todos aqui hoje nesse encontro.
E já foi muito bem colocado pelo meu xará, Alexandre Cabral, a força do encontro, né, a potência do encontro, a possibilidade de construção de redes. É desse lugar, de algum modo, que eu quero pensar também minha presença aqui, a nossa presença e o espaço clínico. Então, novamente, agradeço a Mari. A Mari é uma parceira e volta e meia a gente troca uns áudios de questões do mundo acadêmico, organização de evento, instituições que eu tenho no CAF, ela tem porque a gente fica, por vezes, ali, lidando também com as questões burocráticas, as questões de organização, então a gente consegue trocar várias figurinhas ali. E é muito bom poder estar nesse encontro aqui com pessoas tão queridas, a Letícia, a Márcia Noleto, a Adriana Carla, né, que foi principalmente a Márcia Noleto, a Adriana Carla, a Mariana foi o primeiro grupo assim que eu fui me aproximando, muito apresentado até pela Márcia, que está aqui hoje também, e a Adriana Carla, que apresentou para mim, de algum modo, assim, a parte mais da arte, a possibilidade da arte, que é esse diálogo forte da Gestalt, né, da Gestalt terapia. Eu acho que eu não estou aqui à toa, não estou aqui só por ser amigo delas, eu estou exatamente por esse olhar que a Mariana tem de compreender, dentro da diversidade das possibilidades, os encontros. Porque eu e a Letícia, né, posso falar um pouco por ela, a gente está muito no certo campo das análises, da fenomenologia hermenêutica, o pensamento de Heidegger, e, claro, seus desdobramentos, suas possibilidades de diálogo, mas a Mari enxerga isso, e a partir daí eu tentei também pensar a minha fala. Né? Minha primeira fala, até mandei ontem para a Liliane, que tem muito um tema que eu estou pesquisando hoje, que é a situação hermenêutica, horizonte epocal, possibilidade de pensar a transformação e a mudança do existente humano ou do horizonte histórico, atravessado pelas contribuições do que a gente vai chamar, né, do pensamento decolonial, ou de todas as questões que pensam a condição humana a partir das estruturas de opressão, do racismo, LGBTfobia, que, né, no caso de identidade de gênero, foi uma discussão que eu tive, né, no doutorado. Então, esses desdobramentos, isso tem me tomado muito, né? Acaba sendo meu campo de pesquisa. Então, ontem para a Liliana, eu mandei umas 3, 4 da manhã uma proposta lá de texto. Aí eu pensei, não, vamos tentar falar a partir disso que eu estou pesquisando e em diálogo com vocês no evento. Espero conseguir aqui, mas qualquer coisa, vocês pontuem ou no final ali no chat, a gente vai dando outro contorno. E uma outra coisa que eu estou vendo também, acho que tem muito diálogo aqui com a gente viu hoje, a partir da fala do Cabral, da Mari, para mim a noção de jogo em Gadamer, né? Gadamer, em verdade, método, ele traz essa noção de jogo, ela é muito peculiar, muito interessante, porque o jogo tem um certo modo de ser jogado, né? E jogo, se a gente pegar, principalmente a partir da palavra em alemão, ela fala de dança, ela fala de teatro, ela fala de movimento, ela fala de interpretação, ela fala das mais diversas possibilidades. Na verdade, eu entendo que fala da vida, das possibilidades dos nossos modos de ser. Então, o jogo é aquilo, ele exige uma leveza, mas ele exige uma seriedade. Né? Ninguém quer jogar um jogo que o outro está nem aí, está jogando dado de qualquer modo, está jogando bola e dando bico na bola. Né? Você quer estar num jogo onde o outro esteja um pouco implicado, mas o outro não pode ser tão chato no jogo. Né? Aquele que grita, que joga logo, né? Que está brigando o tempo todo. Isso também não é um jogo. Né? Não que a coisa em si ela tenha necessariamente uma regra de como ser, mas a gente percebe, acho que o jogo é um bom exemplo, a gente percebe que algo ali se perde ou deixa de ter o caráter lúdico de encontro quando ele fica muito sério ou muito esculhambado. Então, o jogo tem um lugar ali que é importante, a ideia da participação, da surpresa, a participação do outro. Né? Como o Gadamer vai dizer, o sujeito do jogo não são os jogadores, é o próprio jogo. Né? E quando você se perde no jogo, quando você se perde tocando instrumento musical, também é uma possibilidade de compreensão originária, quando você se perde atuando, né? A Adriana Carla, aí, uma atriz, né? Pode ser quando você não está mais ali como Adriana atuando, e sim a atuação está se dando, quem toca o instrumento, quando o instrumento está se dando, quando está na clínica, e de algum modo esse encontro realmente acontece, você está inteiro ali, você não está mais a partir de uma certa pauta, a partir de um certo raciocínio sobre o fazer. O raciocínio sobre o fazer, a teoria sobre a coisa, ela é tardia à experiência originária. Só que, obviamente, a nossa tradição do pensamento ocidental colocou um foco maior na razão, né? No jogar as luzes sobre, no compreender como modo racional de acesso ao fenômeno. Então, eu acho que o jogo guarda esse lugar lúdico desse primeiro encontro. Não é à toa que as crianças jogam, não é à toa que elas brincam.
né? E a gente perde isso. E hoje, aqui na fala do Cabral, eu acho que, sem dizer, ele foi passando por esse lugar. A roda, quando a gente coloca aqui no final aquela música, é essa tentativa, né? Eu já fui em vários blocos de conga, em danças tradicionais, que tem o movimento da roda. A roda, eu acho que convoca a gente para esse lugar. E não é à toa que também nos movimentos que a Adriana Carla faz em grupo, tem esses movimentos da roda, do olhar a roda, do fazer a roda, né? Tem alguma coisa ali desse movimento, né? Eu acho que quando a gente pensa em corpo, para mim, pelo menos, vem muito a ideia de movimento. Só que, de algum modo, a gente está tão racional e tão fechado, né? Então, em meio aos nossos estudos, que a gente perde essa possibilidade da existência humana. Então, eu quero começar com essa ideia do jogo, né, de lembrar dessa possibilidade de entrega, né? E eu parabenizo novamente a Mari por estar fazendo um evento que é online, a gente, né, vai se adaptando, vamos bater palma, abre o microfone, né? Inclusive com a Mari, foi onde eu lancei, um dos lugares que eu lancei meu livro, foi um evento ótimo lá, que estava a Adriana Carla, estava a Nina, um pessoal maravilhoso lá. A gente teve um encontro a partir da discussão do livro sobre questões de gênero, Heidegger, Butler, Beauvoir, e teve performance, né? Eu acho que a performance e a literatura, elas podem entrar como uma técnica também, né? Não é incomum, hoje em dia, no campo da fenomenologia existencial, alguns autores da literatura entrarem como técnica, né? Estou falando isso, vou puxar Machado de Assis. Estou falando isso, vou puxar Clarice Lispector. Mas há um modo mais rico de lidar com esses autores, com essas autoras também. Isso aparece também no nosso campo, que é muito bom. Mas é sempre um risco, né? Acho que é sempre um risco da gente tornar a coisa produto, técnica, utensílio. Então, acho que esse grupo aqui, todas essas colegas que eu falei, elas tentam manter ainda esse lugar dessa vivência originária, dessa experiência que, para mim, é um lugar privilegiado da clínica. Eu não aposto numa clínica técnico-científica, como a Letícia muito bem colocou, de algum modo salta para a existência do outro e diz como ele deve ser, o que ele deve ser, as opções que ele tem ali, partindo de um pressuposto próprio do terapeuta. Então, sim, a clínica é um lugar de não asseguramento, né? Se a vida, nosso tempo, exige tanto asseguramento, acho que a clínica é aquele lugar que a gente pode romper um pouco isso. É estranho para o terapeuta iniciante, né? Eu dou aula há muito tempo, SPA, é sempre estranho. O que eu vejo? Quando chega ao final de um semestre do SPA, que seja, ou de supervisão, as pessoas começam a entender, então é isso a clínica, né? A partir do diálogo que se constrói, não nesse meu lugar de uma supervisão, mas dessa troca entre os participantes, entre acompanhar esse processo desse cliente, paciente, pessoa que está ali perante a gente. Então, novamente, desse modo de estar na clínica, desse modo de estar no mundo, ao final das contas, que eu quero pensar aqui com vocês. Novamente, eu acho que, como foi colocado, a nossa existência ela é coexistência, ela é ser com, não há existência isolada. Eu acho que isso já, né, acho que para todos nós aqui, a gente parte desse lugar, a existência está sempre em relação. Mas eu acho que um outro equívoco aqui que eu quero chamar a atenção é que não há uma relação prévia à relação. Não há eu do modo que eu sou e a Mari do jeito que ela é. Então, quando a gente se encontra, a relação ali é muito legal. Não, a relação se dá na relação, o encontro se dá no encontro. Por mais que eu sustente uma pretensão de uma identidade, de um eu, de um Alexandre, de modo que fala, que estuda, que traz as coisas, que brinca, isso é só uma pretensão de uma repetição performática do meu modo de ter sido até então. Mas a relação, no final das contas, se dá na relação. Esse polo anterior à relação, que eu acho que é outro equívoco da nossa tradição do pensamento. Então, se colocar na relação, se colocar em jogo, estar em jogo, é o modo de ser que sempre estamos, por mais que a gente pressuponha que tem uma identidade, que a gente chega na relação ou num espaço já sendo quem se é. Eu acho que quem vive um pouco mais, ou passa por algumas experiências da vida, vê que não é bem assim. O Cabral colocou muito bem também essas ideias, vamos chamar assim, de um coach acrítico, né? Não quero nem bater em todo modo de coach, mas um coach acrítico que propõe, se vamos esperar, vamos ser, né? Sempre tirar uma limonada de um limão. Isso é uma aposta muito amarrada ao nosso tempo, claro, a questão do capital, a questão de um individualismo exacerbado, que tenta não colocar a compreensão da existência por bases compartilhadas,
né? Não é à toa que a gente vê tantas histórias de povos originários, populações outras, de outros tempos também, que tinham um outro modo de relação, né? Que eu não poderia estar feliz se o outro está mal. Sem dúvida, a gente já vive um tempo que, se eu estou mal, eu me fecho em casa, né? Boto um incenso, uma música e me equilibro, né? Claro que isso é uma possibilidade, porque um ser ontologicamente indeterminado, tudo é possível para ele. Mas eu acho que, se a gente parar um pouco mais para sentir, é impossível estar pleno, inteiro, muito bem, enquanto o mundo, enquanto as pessoas à sua volta, enquanto sofrem, né? Enquanto passam fome. Então, por mais que a gente se isole disso, por mais que a gente tente não se abalar por isso, eu acho que a pandemia foi esse exemplo radical. Por mais que você ignorasse isso tudo, isso apareceu muito evidente, a fome, o desamparo, os desesperos, as estruturas de opressão. Com isso, eu não quero dizer que a gente se transformou, né? Eu, particularmente, não acho que a pandemia nos transformou em pessoas muito melhores, né? Vamos lembrar, no início da pandemia, muita gente comprou papel higiênico, estocou como se não houvesse amanhã, independente de quem ia ter. Isso, muitas coisas. Mas eu acho que, para alguns, ela alertou para essa delicadeza que está sempre em risco a nossa relação com os outros, com nós mesmos, com as coisas. Um ente ontologicamente indeterminado, que, a princípio, não é nada, se constitui jogado nesse horizonte histórico que é o nosso e toma para si as orientações desse mundo, ele vai estar sempre a um passo ali do abismo, né? A um passo da queda, a um passo de ver, cara, que mundo é esse que eu estou fazendo, o que está sendo minha vida? As pessoas não chegam com essa, muitas vezes, essa compreensão na clínica, mas elas sentem vou dizer, uma falsa sustentação, né? Uma fragilidade no lugar que elas se apoiam. E daí o lugar da clínica, ela entra com esse lugar, olha, algo em mim eu sinto que não está firme, né? Não que ela traga essas palavras, mas vamos tentar olhar para isso que está acontecendo. E, claro, isso é só uma possibilidade, né? Outros vão buscar as possibilidades de tamponar isso, fazendo mais ainda, trabalhando mais ainda, rezando mais ainda, se enchendo de mais entulhamento histórico e de estruturas de preconceito. Aí vem um dos temas que eu quero pensar com vocês, da situação hermenêutica. A situação hermenêutica aparece no relatório NATO de 1922, do Heidegger, onde ele está tentando uma cátedra para filosofia antiga, e ele vai buscar falar sobre filosofia antiga. Ele vai pensar, vou escrever sobre Aristóteles, mas Heidegger não quer falar de Aristóteles ou de qualquer outro filósofo. Ele quer apontar a condição de possibilidade de compreensão de forma mais originária de um pensador como Aristóteles. Então, obviamente, ele vai dialogar com a ideia, né, com o campo da hermenêutica. Como é que eu vou me aproximar dos textos de um pensador com o lugar que eu estou agora, com o tempo que eu estou agora? Só que o que eu quero trazer aqui para a gente, que eu acho mais importante, essas noções ele vai desdobrar em ser tempo, né, um certo momento, depois, após ser tempo, ele não retoma, depois aparece novamente, mas essas estruturas prévias da compreensão que constituem a situação hermenêutica são as estruturas que possibilitam o nosso ver dos fenômenos. E ver aqui não no sentido orgânico, né, que eu olho órgãos de sentido, percepção, capto, penso sobre, mas também uma compreensão mais originária que fala, né, tentando falar aqui de uma abertura imediata da nossa existência perante tudo que se apresenta, perante os fenômenos. Se eu estou em meio às coisas, às relações, e teorizo sobre elas, penso, controlo o meu comportamento, isso tudo é tardio, né? Esse encontro mais originário, esse encontro fenomênico, por isso que a fenomenologia é algo tão comum para nós, né? A fenomenologia é esse encontro imediato com tudo que há. Mas o que é esse há? É uma realidade última dada, cristalizada, que todos nós podemos alcançar? Não. Mas também não estou falando aqui de uma ideia de uma interioridade, subjetividade. Esse encontro fenomênico, esse fazer ver dos fenômenos, está necessariamente atrelada a algo que ele vai desenvolver em Ser e Tempo, que é esse círculo hermenêutico, né? As condições de possibilidade do meu ver.
aqui eu vou caminhando com vocês para a gente pensar esse ver fenomenológico, esse estar junto, esse aparecer, esse mostrar-se, porque não sou eu que vejo, é o fenômeno que se mostra, o fenômeno que se desvela. Mas para que ele apareça, para que ele se desvele, a situação hermenêutica, a capa de preconceitos que entulha a nossa compreensão, ela é, vamos dizer assim, ela é totalmente implicada nesse processo. E aqui pensando processo não como método, né? Mas, novamente, como esse encontro mais originário. O que eu quero dizer, pessoal? Se eu olho para qualquer condição humana, qualquer existente no nosso tempo, eu levo junto essa capa de preconceitos que eu tenho. Há uma ideia dentro da própria fenomenologia, que é uma das coisas que o próprio Heidegger vai discordar, em Husserl, que eu posso suspender toda essa compreensão prévia, né? ou hipostasias, conceitos, teorias, senso comum sobre aquilo que se mostra. Mas como Heidegger vai apontar, sempre fica um lastro aí. É impossível você suspender tudo. Claro que, como movimento, isso faz diferença. Muita coisa que eu quero pensar aqui faz diferença. Eu tentar estar atento ao fenômeno. Uma mulher negra, favelada, que teve os filhos mortos pelo tráfico, com a ameaça do Estado, né, com a ameaça da polícia, toda aquela situação ali, tentando ver o fenômeno a partir do fenômeno, mas essa capa de preconceitos, essas estruturas, elas atravessam o meu olhar fenomênico. Obviamente, há um exercício aí, que era o que Husserl propõe, de tentar pôr isso em suspenso, mas o Heidegger vai falar, olha, sempre fica um lastro aí, você não suspende isso às últimas consequências. Mas, obviamente, faz diferença de alguém que olha para tudo eivado de preconceitos, e quando eu digo preconceitos aqui, não só esses, vamos chamar, que a gente chama de preconceito. Né? Se eu olho esse copo e seguro ele desse modo, e bebo água desse modo, esse é um modo de me portar perante esse utensílio que o mundo me orienta. Se eu falo para a tela, deveria talvez olhar um pouco mais para a câmera, mas estou aqui sentado, se esse escritório tem uma certa conformidade, é o mundo que me orienta, não é a minha subjetividade. Né? Vários de vocês aí estão no consultório de vocês também, né? Fora de casa. Então, esses consultórios, eles têm uma orientação de como ser. E essa orientação não foi dada por um eu subjetivo, é o mundo que orienta esse consultório. E a gente vai decorando ele com os livros, com a poltrona, com a mesa, com a iluminação. Então, essas estruturas que a gente nunca pode saltar para fora delas, porque aí vem o conceito de faticidade, hermenêutica da faticidade. Quanto mais eu enfrento, eu nego, eu questiono esse horizonte fático que é o meu, mais eu ressedimento ele. Sabe, quanto mais você está tentando fazer algo contra alguém, e tudo que você faz, você pensa naquela pessoa, ou aquela situação está presente, né? Aquele confronto está presente. Então, esse horizonte hermenêutico, esse horizonte fático, por mais que a gente enfrente, a gente está ressedimentando ele. Então, uma das coisas que é pensado hoje em dia por vários autores e autoras é como criar fissuras nesse horizonte, é como criar mobilizações da situação hermenêutica, é como conseguir, não na ideia de ir além, pois não há como ir além do horizonte fático, pois ele é que permite que tudo seja o que é, que algo apareça como algo. Né? Tudo que para nós aparece é esse campo de compreensão prévio, esse horizonte, que nos aponta o que são as coisas. Mas podemos criar fissuras aí. Essa é uma aposta, é algo muito embrionário que eu trago para pensar aqui. Eu estou um trabalho de pensar como que o letramento antirracista, anti-LGBTfóbico, pensamento decolonial, ele pode criar fissuras nessa estrutura. Porque se para o primeiro Heidegger, em Ser e Tempo, uma rearticulação existencial, uma transformação desse mundo que é o nosso, pensando como rede de significados compartilhados, pode sofrer alguma transformação, seria principalmente, e isso, né, obviamente ainda pela tonalidade afetiva fundamental da angústia, né? Uma abertura da existência, onde há um confronto radical dessas certezas prévias, dessa noção de identidade que a gente carrega,
das nossas orientações moralizantes e normatizantes dos nossos modos de ser. A tonalidade afetiva fundamental da angústia, para o Heidegger, no primeiro Heidegger, ele é crucial para pensar essa transformação. Mas o que eu penso hoje em dia, o que eu estou tentando desenvolver nesse sentido embrionário, como que o letramento, como que se abrir a experiência do outro também causa transformações existenciais desse Dasein singular, do ser aí, pode causar também transformações no nosso horizonte epocal. Isso está ainda, para mim, no campo de hipótese. Mas eu acho que é uma hipótese válida, né? Porque realmente eu conheço gente, e também acho que, sem dúvida, me incluo nisso, que o olhar passa a mudar perante o encontro com esses fenômenos que são desfenomenalizados. É um tema que o Cabral trabalha em várias obras sobre a desalteridade, né? da mulher, do negro, da pessoa indígena, população LGBTQIA+, que são desfenomenalizados, são menos humanos, são menos existentes. Então, pessoas que, de algum modo, se aproximaram desse letramento, dessas discussões, e não é uma coisa artificial, que também ocorre, inclusive, no nosso campo fenoexistencial. Eu já vi várias palestras que o pessoal fala, não, porque a mulata, não posso falar mulata, né? Ai, que chato, e agora não pode falar nada, né? Ai, deixa eu pensar, a negra, a cliente era negra. Entende, cara? Desculpa, parece muito da boca para fora, né? Não tem uma coisa ali. E, mais de uma vez, vi isso com outros exemplos, criado mudo, né? Eu acho que se a gente não pode abrir mão de falar algumas palavras, cara, pelo que a gente vai abrir mão, né? Se algumas palavras como mulato, cabelo duro, criado mudo, não, como é que é? Denegrir, se as pessoas acham que não podem abrir mão dessas palavras, vão abrir mão de quê, né, cara? Mas, mesmo em meio a essas estruturas, pensar modos de resistência, pensar modos de possibilidade, pensar a possibilidade do amor, a possibilidade do reconhecimento do outro. Não acho que é algo simples, não é algo racional quando eu coloco, mas que eu queria ir caminhando para fechar, quando eu vejo na clínica, fora da clínica, na minha própria existência, alguém que até então ria de uma piada ou ria de uma situação, não é que ela escolha não rir mais, ela não consegue rir, né? Aquela piada que ela fala literalmente dói nela, é estranha, né? Ela sente mal. Sei lá, uma piada feita sobre mulher, sobre uma pessoa negra, essa outra, ela relata, cara, aquilo me doeu, e antes não era assim, né? Eu acho que ela tem uma rearticulação ali, né? Que não é do dia para a noite, que não é que superou tudo, acho que ninguém supera, né? Eu acho que ninguém, como diz a Djamila Ribeiro, ninguém pode entrar numa discussão sobre racismo dizendo, eu não sou racista, eu nunca fui, já está errado, está errado, né? Eu realmente reconheço que não há como, porque isso nos atravessa. Galera, foram 3, 4 séculos de processos de escravização do povo negro no Brasil, as sequelas, as marcas estão aí até hoje, em qualquer índice que você olhar, em qualquer componente. Então, o espaço da clínica que possibilite realmente essa diversidade, o aparecer do fenômeno, é esse, de algum modo, que eu quero pensar, e não só o espaço da clínica, da existência dos encontros. Aí, obviamente, né, eu acho que a principal leitura é das pessoas negras, é das pessoas que estão vivendo nos seus corpos encarnados essas realidades e pensando sobre elas. São os textos, as reflexões da população LGBTQIA+, porque a partir dali, literalmente, eu acho que é possível criar fissuras no horizonte histórico, no modo de ser que cada um de nós somos. Como é que eu estou de tempo aí? Normalmente eu marco um papel, eu não marquei. Tá tranquilo, Ale, pode falar um bocado ainda. A gente vai até 11h30, são 11h10. Tá. E aí também a gente pode abrir para perguntas também, né, para pensar um pouco mais, mas vamos retomar aqui. E aí, como uma coisa embrionária, né, ela tem alguns rascunhos aqui assim também. Pensar como processo de desfenomenalização, né, isso de algum modo eu já apontei, é marcado pela colonialidade, né? A colonialidade entendida como um logos de constituição do mundo, um lugar prévio que a existência parte para se debruçar sobre os fenômenos, para esse encontro. Quando eu falo um lugar prévio que parte, não é a ideia de que até uma das traduções do relatório Natop, falar como ponto de vista. O que está em jogo não é uma questão de ponto de vista, que isso parece um lugar sedimentado e fixo, mas
há uma tendência inercial de se compreender de um certo lugar, eu diria até de uma certa identidade, para partir ao encontro desses fenômenos. Mas, novamente, porque a linguagem ela nos trai também, né? Quando eu quero me referir a esse ir ao encontro, não é um deslocamento, né? Esse encontro já é dado, esse encontro ele também é uma constituição prévia desse fazer-se em conjunto, desse ser com. Porque muitas das vezes a tendência também que a gente tem é ler isso como um processo de subjetividade e interioridade. Então, um dos movimentos é pensar a partir desse que é até o símbolo, né, da NUCAF, que está na primeira tradução de Zólicon, logo no início, que é esse existente humano enquanto jogado em meio ao horizonte histórico, que é o dele. Né? Se a gente pudesse recapitular aí para caminhar para novamente retomar, né? Porque acho também isso, de algum modo, é um movimento de repetição da compreensão. A compreensão também ela é repetição. Mas ela pode ser compreensão criativa. A grande questão é que nossas compreensões são repetições do mesmo da capa de preconceitos sedimentados por tradição essa encurtada. Né? Vocês podem ver essa frase em alguns momentos, né? Se nós somos constituídos por tradição, quando a gente fala de tradição encurtada, porque não é pura e simplesmente uma tradição que coloca a mulher no lugar, né, de subalternidade, mas sim de todo um entulhamento que fala desse modo de ser mulher em meio aos espaços da família, da sexualidade, da relação, do trabalho. Então, até mesmo essa tradição ela é encurtada, né? E acho que um dos movimentos da clínica tomando de origem que a existência ontologicamente determinada, ela se faz nos campos sedimentados, ela se faz nos horizontes históricos, ela se fazem nos limites fáticos da existência. Esse constituir-se a partir dessas orientações nunca vão estar, vamos dizer assim, nunca vão ter dominado completamente o existente humano, né? Nunca vai ter dominado totalmente qualquer um de nós, né? Quem quer que seja, onde quer que seja. Por isso que a possibilidade para a transformação, por isso que a possibilidade para a mudança. Não faria sentido pensar em clínica se já tivesse dado o que é. Não faria sentido, talvez, pensar em clínica se pensássemos que há uma natureza prévia que determina os modos de ser. Então, seria só deixar que aquela natureza caminhasse, tornasse algo que ela sempre foi. Então, uma própria ideia que já aparece nas reflexões primeiras da filosofia do oráculo de Delfos, tornar-se ti mesmo, não é uma ideia de uma interioridade que eu carrego comigo e posso colocar para fora, mas é achar essa medida existencial tão falada no nosso campo, que é uma medida existencial que é aurida, né? Colocada a partir do meu próprio existir, em meio às relações com os outros. Porque isso é muito interessante, né? Há muito tempo eu discuto Kierkegaard, até com a Mari, em um capítulo sobre Kierkegaard. Há uma chance também de a gente compreender Kierkegaard, o pensamento existencial, como um primeiro capítulo de um livro de coach, né? Porque há alguma coisa ali que, se você lê equivocadamente, se você não lê a inteireza da obra, o que está em jogo na obra do autor, você entende uma individualidade, uma singularidade, que aí ela, né, pode estar plena nesse mundo. E não. Eu acho que uma marca que a gente tem do pensamento existencial é pensar isso que a gente está tentando fazer aqui no evento, essa coparticipação, esse estar com, essa impossibilidade de pensar as últimas consequências separado desse todo. Só que, obviamente, um ente ontologicamente indeterminado, ele pode ser, sim, ou melhor, ele pode se tomar como independente do todo, ele pode se tomar como um ente dotado de propriedades, cognição, memória, raciocínio, meritocracia, né? Ele pode se tomar a partir desses elementos. E aí, novamente, né, o Cabral aqui não teve hoje tempo para falar disso, mas ele trouxe Ivone de Gebara, né, uma ecofenomenologia, né, onde esse ser com não é só ser com entre os outros dasens, mas ser com todas as formas sencientes que nos cercam, né? Ser com o próprio planeta, né? Ser com em todas as relações, porque sempre estamos colocando em risco a nossa existência. Eu não me demorei nisso, mas a Letícia trouxe muito bem a ideia do cuidado, né?
nós não somos nada determinados a priori. Então, a cada ação, a cada movimento, entre aspas, a cada escolha, a gente se faz. Né? Eu não sou uma pessoa amável, porque dentro de mim eu sou muito carinhoso e amável, gentil. Eu me faço em ato. Eu me faço amável sendo amável. Né? Não há uma interioridade que vai determinar aquele que eu sou. Eu sou radicalmente meus modos de ser. Modos de ser esse que vão estar sempre em jogo, porque a existência está sempre em risco. A ideia de risco, ela aparece na noção de jogo de Gadamer, ela aparece muito para a gente poder compreender a existência, desde Kierkegaard, Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty. Esse lugar de risco é isso, porque a cada momento você está se decidindo. Vocês estão se decidindo aqui, 68 pessoas, a estarem no Zoom conectadas essa hora aqui. Vocês estão se decidindo pelos encontros que vocês vão ter, né? Pelas respostas de Zap que vocês vão ter, pelos encontros e desencontros. Né? Porque o encontro não fala só do encontro pleno, potente, maravilhoso, ele fala do espaço de desencontro, pois a alteridade, a diversidade que constitui cada um de nós é também um espaço não só de puro encaixe, mas sim de atrito, né? Atrito pela diversidade e pela compreensão prévia de mundo que cada um de nós é enquanto é. Né? Não é enquanto foi ou tem dentro de si, mas sim enquanto abertura existencial e em meio às relações que constituímos com nós mesmos, com os outros e com as coisas. Então, de algum modo, eu realmente acredito que uma leitura ampliada de alteridade, uma leitura ampliada da relação, né, desse ser com todos os entes, não só os entes dotados, né, do caráter da presença, o Dasein, mas uma radical implicação, cooperação com todos os existentes. Né? Se em algum momento o pensamento ecológico foi moda, o próprio pensamento decolonial, às vezes as pessoas falam, isso virou moda, mas se for moda, eu acho que é uma moda boa, né? Uma moda que a gente possa questionar estruturas de opressão e violência que nos constituem, que fazem com que cada um de nós veja os fenômenos não na sua fenomenalidade originária ou na sua, não ideia de essência, mas tirando todo esse entulhamento que aparece. Mas se você olha para algo entulhado de compreensões prévias, você vai ver essas compreensões prévias. Né? Para ir fechando, é essa questão da situação hermenêutica. Como eu olho para algo, já parto de um lugar que esse algo já está determinado. Então, esse algo não vai aparecer. Vamos pensar o exercício clínico, né? O tema aqui, as expressões e invenções no cuidado terapêutico. Né? Isso tudo era para tentar estar realmente no título. Expressões e o cuidado terapêutico. A Letícia trouxe muito bem a questão do cuidado. Essas expressões e invenções, eu não penso como técnica, para técnica tem centenas aí, a técnica pode ser inclusive um coadjuvante nas nossas práticas, mas a técnica é só mais um modo de compreender o outro, entendo assim, nunca técnica pela técnica, mas se há uma invenção aí, há uma invenção que permita o ver fenomenológico mais originário, principalmente na clínica. Porque se na clínica eu olho para uma mulher já achando que é uma mulher, se eu olho para o jovem já achando que é um jovem, as leituras de drogadicção no nosso campo fenoexistencial, muitas das vezes já está tudo certinho, que é, inclusive o uso de cada droga. Essa droga é isso que está se dando existencialmente. Esse uso compulsivo? Esse uso compulsivo é isso aqui na estrutura da existência. Eu acho que isso é um modelo muito cartesiano também de compreensão. Né? Ele pode, de certo modo, apontar, acenar para alguns elementos, mas tentar compreender a radicalidade daquilo ali que aparece põe em questão também essas estruturas. Porque quando a gente fala botar em suspenso, questionar as estruturas, inclusive essas também que nos ajudam a compreender, mesmo que nos ajudem, de modo que o mais originário possa aparecer. Tem outras coisas que me atravessam aqui também, e aí acho que realmente quero fechar, que acho que vai ser interessante a gente puder trocar, que aí talvez até nesse sentido oriente melhor o meu discurso, mas é pensar mobilizações das estruturas sedimentadas da nossa situação hermenêutica. Nesse lugar privilegiado para nós, que é a clínica,
onde esse outro, na sua alteridade, possa realmente aparecer para além das estruturas prévias de compreensão que nos estruturam, pois não estaremos nunca fora dela, mas podemos, de algum modo, botá-las em questão. Então, essa que é uma pergunta que eu carrego. Eu não acho que eu tenho a resposta para ela. Eu entendo que a resposta para ela parte da gente conseguir se colocar radicalmente no horizonte de sentido, de manifestação de tudo aquilo que aparece. Isso não é fácil. Não acho que isso é a famosa empatia, meramente empatia, mas existe um outro movimento aí que a gente consegue experimentar na clínica, que é esse estar muito junto ao outro, em meio ao outro, né? Naquilo que também foi apontado no início, né? Esse entre, onde o entre literalmente faça desaparecer os polos. Aí eu acho que você tem um encontro mais originário, um encontro fenomênico. Eu acho que isso, de algum modo, nos une a todas e todos aqui num pensar clínico, né? Num pensar relações de cuidado enquanto existência que se determina a partir da própria existência, né? No final das contas. É isso, pessoal. Obrigado. Delícia te ouvir. Obrigada, Alexandre. Acho que vamos fazer a fala girar, como trouxe o Alexandre Cabral, né? Alguém gostaria de colocar alguma coisa, de perguntar alguma coisa depois dessas falas maravilhosas do Alexandre e Lícia? Desculpa, Adriana, falei. Não, deixa eu só, a primeira, Fala, assim, Adri. delícia, né, Alexandre? Acho que é mistura de saudade com essa competência toda aí. Gente, que delícia te ouvir. Vou deixar a fala aqui, porque eu estou aqui dentro do encontro, estou muito mexida. É isso aí, muito amor. A gente vai ter que se ver, não sei como, né? Mas eu queria fazer assim, uma referência aqui, porque estou super honrada, né, Mari? A gente comentou aqui agora, a Lília Frazão entrou aqui no nosso coletivo, mandei carinhosamente para ela o convite. Eu tenho a honra de fazer uma supervisão com ela, assim, aprendizado que vem sendo, e ela entrou aqui, ela está quietinha, eu sei que ela está por aí, mas ela está ali. Então, Lília, depois se quiser dar só um alô para a gente aqui, estamos honradas com a sua presença. Certamente queremos você por aqui nesse coletivo. A Mari, né, muitas vezes falamos o nome dela para ser convidada, como a gente estava muito sem tempo, acabamos achando que era um descuido convidar, né? Mas é isso. Não sei se você está por aí, Lilian, só estamos te recebendo e te dando um carinho. Acho que ela está quietinha ali, não sei. Queria comentar aqui também a fala do Júlio, né, que colocou no chat: lançar-se ao jogo e a ciranda que acontece nos encontros abertos para que se possa dar no jogo, deixar que o jogo aconteça. Achei muito bonito, Júlio. E também aí saudando a presença da Lília, que é muito querida e referência aqui para o nosso coletivo também. Acho que Eric está com a mãozinha levantada, né? Sim, sim. Bom dia, está sendo maravilhoso esse encontro. Obrigado pelo convite. A minha pergunta é pro Trizan mesmo, né? Assim, eu fiquei pensando enquanto você, na sua fala, sobre a relação da fenomenologia existencial com esse Dasein, né? E a relação com a psicologia social. Mas eu queria compreender um pouco melhor também, né? E vou colocar aqui meu pensamento, como a gente consegue interferir no social com melhor eficácia. Você, na sua fala, você colocou muito bem que a gente consegue influenciar o social, correto? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que existem alguns pensamentos que são decoloniais, como a luta de classe, por exemplo, de Marx e Engels, e a gente vê o quanto elas são estigmatizadas também pelo social. Então, assim, eu coloquei isso para fazer uma pergunta. Você não acha, não seria, como posso dizer, você acha que é arriscado ter o pensamento decolonial,
em relação a cancelamento, a colocar a nossa conta em risco, e como a gente conseguiria fazer isso de uma forma que a gente se protegesse também um pouco mais. Acho que é isso. Oi, obrigado. Vamos ver se eu consigo responder. O final, para mim, ficou um pouco mais confuso, assim. Mas, vamos lá. Acho que você perguntou sobre essa articulação entre uma compreensão fenomenológica existencial, uma compreensão da existência nas suas estruturas mais originárias, e aí esse campo fenomenológico existencial é muito amplo, né? De algum modo eu me situo a partir de uma leitura heideggeriana. E a psicologia social. Vamos lá, o Heidegger não está pensando de início e poucas vezes uma questão concreta, ôntica, política, né? Diferentemente de Sartre, de Camus, de Frantz Fanon, sem dúvida, que Simone de Beauvoir, que estão pensando questões mais da concretude da existência, questões políticas, ético-políticas, ônticas. O Heidegger está numa questão sobre a questão do ser e as estruturas ontológicas que são condição de possibilidade para essas discussões, para essas compreensões. Mas, obviamente, né, acredito que nem ele, muito menos eu, vou dizer que isso é menos, ou melhor, que isso seria mais importante que a discussão social. Eu acho que não é isso que está em jogo para esses autores, essas autoras, ou esse lugar que a gente tenta se colocar. Uma compreensão, por exemplo, sócio-histórica, ela está muito atenta à concretude histórica que aponta, acena também para, eles não, né, a princípio usar esse termo, mas como aparecem as pessoas, como as situações de violência já estão dadas historicamente. Então, vamos chamar de uma psicologia crítica ou uma fenomenologia, que aí você pode ter uma ponte com isso, uma fenomenologia crítica. Um pensar fenomenológico dar-se conta de que o que aparece, ao modo que aparece, ela é um movimento de mostração desse fenômeno. Mas por isso que Heidegger, na obra Ser e Tempo, ele busca na hermenêutica, e aí uma fenomenologia hermenêutica, a necessidade de pensar a historicidade de tudo que há, a historicidade que sustenta as possibilidades de algo se mostrar enquanto algo. Então, se o olhar é fenomênico, a compreensão não pode ser retirada, ou melhor, não pode retirar dessa compreensão uma compreensibilidade histórica, hermenêutica daquele campo. Com isso, caminhando ainda mais para a sua pergunta, as questões sociais, elas têm, obviamente, espaço de fissura. Obviamente, quando a gente vai numa Câmara Legislativa lutar por uma lei de inclusão, quando a gente está na universidade discutindo política de cotas, você está lutando por algo muito concreto, que afeta as vidas diretamente ali, que pode coibir, sim, mais violência e exclusão. Mas o campo da fenomenologia existencial, ela não está alheia a isso, mas ela compreende que isso é um diálogo que ela pode estabelecer, e muitos de nós aqui estabelecemos esse diálogo, mas pensar a existência na sua originalidade própria é buscar compreender que mundo é esse onde algo como racismo aparece, algo como meritocracia aparece, como divisão de classes aparece. Então, em certa fala fenomenológica, seria dar um passo atrás para buscar compreender o que sustenta isso. Quando você vê trabalho do tipo fenomenologia dos direitos humanos, fenomenologia da condição da mulher, fenomenologia, sei lá, do trabalho, o que eles estão buscando ali, não só uma compreensão histórica de como esses elementos surgem, mas um lastro fenomênico de constituição do que aparece, porque uma pretensão que a gente sustenta é que as coisas aparecem do nada ou podem se dar a partir de indivíduos muito criativos, mas aquilo que aparece enquanto aparece, aparece porque há um mundo que possibilita que algo apareça como algo. Então, esse lugar da questão do ser, ou da condição de possibilidade para que algo apareça, é que está, digamos assim, como, bem entre aspas, tá? Objeto de reflexão num campo fenomenológico existencial. Lidando aqui também a gente tem muitos termos, né? Fenomenológico existencial. Então, pensar uma fenomenologia, talvez a partir de Russell, mas pensar as contribuições do pensamento existencial, né? Que se a gente quiser também reduzir o escopo,
muito a partir de Kierkegaard, Heidegger, né, e outros autores, né? Então, você tem uma míriade de acenos para a compreensão da condição humana, para além das compreensões de subjetividade, interioridade, no final das contas, coisa entre coisas, né? Então, esse caráter, novamente, de jogado, de aberto, nesse horizonte histórico, que é, sim, político, social, ético, por isso que é possível a gente estar dialogando com todas as autoras e autores do campo social, do campo decolonial, porque eles estão também apontando ao modo deles para essas estruturas sedimentadas que desfenomenalizam e tornam possível que algo apareça ao modo que apareça, no tempo que é o nosso, né? Tá bom? Alexandre, desculpa. Não, eu fiquei pensando nisso, né, que você traz, toda essa discussão sobre essa tensão crítica dessas estruturas prévias e como pensar, né, como pensar uma clínica que desconstrói um pouco essas estruturas prévias de significação. Isso é uma discussão muito cara para mim, por isso eu gosto muito de te ouvir falar disso, porque você sabe, conhece um pouco a minha pesquisa, né? A minha pesquisa é pensar uma construção de uma psicopatologia crítica no âmbito também, né, e sobretudo da gestalterapia, muito que eu venho me inclinando e me dedicando, e acho que partir desse lugar crítico que você traz, e é muito legal toda a nossa troca, porque é tão bom aprender teoricamente com os colegas também, né? Então, tanto você quanto o Cabral, o Marco Casanova me trazem muito sempre essa lembrança de poder tentar e de como é difícil essa tensão clínica entre construir de fato, né? Poder pensar sobre os modos de sofrimento, o que a Letícia também sempre me ensina muito sobre os modos de restrição existencial que trazem horizontes de sofrimento, de cristalização, né, no campo das psicopatologias, ao mesmo tempo sem deixar de considerar toda essa desconstrução de estruturas prévias que poderiam nos levar também a cristalizar em cima das cristalizações, né, que é então de reduzir também modos de existência a determinadas formas de ser, e como a Lelê colocou muito bem, imaginar que eu posso então construir uma técnica a partir da qual eu vou então intervir, vou fazer com que esse sujeito, sei lá, bipolar, eufórico, depressivo, venha para tal lugar onde, enfim, ele vai encontrar uma descristalização do seu modo de restrição maníaco-depressivo ou qualquer coisa assim. Então, é muito, muito interessante, né? Para mim, assim, no que eu venho construindo, escrevendo e trazer toda essa construção, aí toda essa crítica do pensamento decolonial que você coloca. E aí eu fiquei querendo dividir com vocês, né, rapidinho, que, sem me alongar muito, o fenômeno de campo, que enquanto você estava falando, e falando das feministas, né, e de toda essa desconstrução, foi muito incrível que uma amiga mandou aqui rapidinho num grupo de colegas da escola a seguinte mensagem: queria compartilhar com vocês, porque me chamou a atenção. Acabei de encontrar o André na rua, para que vocês não lembrem, aquele nosso amigo da escola e tal. Não vejo ele há anos, mas bota anos nisso. A primeira pergunta que ele me fez foi clássica. E aí, tudo bem? E a segunda foi: casou? Só isso mesmo que eu queria falar. E foi embora do grupo. E eu acho que vocês entendem qual foi a sintonia aqui do que eu estou querendo trazer, porque é incrível, né? Como também... E aí eu respondi para ela assim: estruturas de opressão enraizadas na vida e na sexualidade da mulher. Só isso que eu queria falar também. E aí muito mobilizado um pouco pelo atravessamento do que você estava falando, né? Como pensar também essa clínica de modos de sofrimento, de pessoas que chegam para nós e vão falar disso, né? De todos esses sofrimentos gerados pelo racismo, pelos lugares estereotipados, né? Por certas construções de padrões que nós temos que seguir, se não seguimos, que sofrimento traz. Eu entendo que essa amiga compartilhou isso, porque isso a toca muito profundamente. Ela não casou, teve uma filha, e essa filha é um menino trans de 9 anos, inclusive chamei ela para dar aula na PUC comigo para falar como é ser mãe de um menino de 9 anos trans. Então, vocês imaginam como é que essa pergunta chega para ela, e esse tipo de sofrimento é o que a gente vai cuidar também na clínica, né? Tem pensado aqui também como a ABG na gestalterapia, e muitos outros colegas têm promovido discussões críticas muito interessantes e importantes nessa direção, né? Como pensar a construção de uma clínica, de uma ética, de uma estética clínica que consegue dar conta da escuta desses sofrimentos, né, Ale? E acho que é muito isso que você e Letícia trazem também.
E a Gestalt terapia, né, isso é uma coisa que eu disse há muito tempo, ela sempre tem uma preocupação de discutir isso que a gente chama, né, de questões sociais, que seja. Eu lembro no ano 2009, quando entrei no sistema conselhos, né, 2010 foi a primeira vez que fui conselheiro do Regional do Rio, e o ano 2009 era o ano da psicoterapia pelo Conselho Federal de Psicologia. Na época, o presidente do Federal, Humberto Verona, ele falou, a psicologia, né, era um videozinho disparador das discussões, né, são 3 forças, a psicanálise, o behaviorismo ou comportamental e a gestalt terapia. Esse foi um vídeo feito em 2009 por ele, pelo presidente federal, foi para todos os regionais, foi para o Face, tudo. E aí já apontava para como a tal terceira força da psicologia, com todas, né, as questões que esse nome tem, aparecia dentro do campo do federal como a gestalt terapia. E isso, para mim, era justificado, porque eu via a década de 80, 90, assim, a gestalt terapia discutindo as questões, tal como a psicanálise fazia também, sempre fez, né? Mas discutindo, né? Mas nesse certo pacote, né, terceira força humanista existencial, algo como a ACP, né, abriu mão dessas discussões, agora retomou com muita força as discussões sociais de uns anos para cá. O fenomenológico existencial ainda tem um certo lugar de neutralidade. Há pouco tempo havia um evento em São Paulo, de um cara famoso lá em São Paulo, dizendo que clínica é o único lugar que podemos discutir, não existe clínica ampliada, psicólogo atender pessoas em situação de rua, em hospital, e não sei o quê. Uma fala de congresso, aí acaba, o pessoal acha tudo normal e segue. Porque assim, né, as falas absurdas vêm e é a vida que segue ainda, né? Mas é isso, ele parte de um lugar formando pessoas dizendo daquela clínica clássica, fechada, né, meio obscura, meio misteriosa, né? Então, e a Gestalt não, ela teve aí sempre com os desdobramentos na arte, na cultura, no movimento e nas discussões sociais, né? Eu acho que a Mari representa isso. A Mari tem um fã-clube, ela deu uma aula para a gente essa semana agora, falei de um fã-clube que ela tem lá em Ribeirão Preto, lá. Uma galera teve aula com ela que adora, aí o pessoal foi passando vídeo da aula, foi comentando, aí foi passando a anotação de caderno. É assim, o trabalho ele vai sendo reconhecido porque tem essa visada, que talvez o que o Eric quis dizer, uma visada crítica, né? E se você tem uma visada crítica que parte de pressupostos não sedimentados do eu, da subjetividade, eu acho que você consegue estar fazendo essa discussão com mais riqueza, né? E é uma discussão que aparece em vários autores, Paulo Freire, obviamente, Franz Fanon, que estão pensando a existência desses atravessamentos ético-políticos, sociais, históricos, por um prisma não da existência como substantivo, mas como verbo, né? No final das contas, nós somos verbos, nossas existências são verbos, por mais que a gente tome elas como substantivo, né? Amar é verbo, né? Você não ama e resolveu, e está resolvido o seu amor perante o outro, a outra, mas você está sempre num fazer-se em tarefa enquanto amor junto ao outro, né? Você não está dado nem garantido porque deu flores, porque um dia falou tal coisa, porque agora o amor existe. Não, o amor só existe enquanto existe, a relação só existe enquanto existe, o trabalho clínico só existe enquanto existe, né? É o caráter de verbo que, ao final das contas, nós somos, né? Mais alguém quer comentar alguma coisa? Acho que a gente está encerrando, né? Perto do encerramento. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, fique à vontade, por favor. Eu vou fazer uma propagandinha, pode? Lá da NUCAF? Com certeza, por favor. A NUCAF é o Núcleo de Clínica Ampliada Fenomenológica Existencial, né? A gente está com uma turma aberta de fenomenologia decolonial e clínica ampliada, né? Uma turma que vai começar ano que vem, discutindo as questões do pensamento decolonial em meio a esses pensadores, pensadoras do campo, né, da fenomenologia existencial. Então, quem quiser dar uma conferida lá, vou botar o site aí no chat, mas tem Instagram é Instituto NUCAF, tudo. Então, rápido jabá aqui, se não demorar. E eu sempre recomendo meus cursos, os cursos da Mari, né? A Mari também recomenda lá no CAF, volta e meia aparece alguém lá também, porque eu acho que isso é rede, né? Eu acho que isso é o jogar. Tá gravando, né? Mas eu vou dizer, cara, tem uns institutos pelo Brasil que é isso, né, cara? É uma rede de competição, de um detonando outro, que é inacreditável, né? Então, é bom ter espaço de encontro como o espaço do grupo da Márcia Noleto, o grupo da Mariana, né? A Adriana Carlos, já falei para ela, tem um instituto, mas ela
voo solo aí, fazendo os movimentos, mas também é um instituto, né? Desinstitucionalizada essa mulher. Mas ela é um obelisco, né? Ela é aquele meme do ET, ela é aquele meme do ET, já viram o ET gritando, me larga, é a Adriana, entendeu? Ela é o ET, foi inspirado nela aquele meme, entendeu? E ao mesmo tempo não solta a mão de ninguém, tá junto, e não né? solta a mão de ninguém, exato. Eu vou nos institutos que já estão, né? Do aula lá com o Alexandre, do aula no Epoquê, aí vou indo, né? Estou com a Bárcia, a gente vai juntos. Eu estou vendo aqui que a Lilian comentou também que há muitos anos tiveram uma reunião de gestalterapeutas com Paulo Freire, que foi maravilhoso. Lilian, se você quiser contar rapidinho como foi essa história, deve ter sido uma coisa incrível, mas eu venho acompanhando assim também, né? Acho que fazer essa menção é importante, né? A gente está falando aqui do pensamento crítico, do que a ABG vem construindo, acho que a Lilian faz um bocado desse papel também ali nas lives que a ABG tem promovido, né, que eu recomendo que vocês assistam também, e eu acho que firmando bastante essa abordagem da qual eu tenho maior orgulho em fazer parte por conta disso, né, da sua trajetória histórica também, desde do Fritz, do Paul Goodman, como a gente falou aqui no início, da Laura, que é a figura de uma mulher incrível, maravilhosa, às vezes pouco reverenciada como deveria, que é de pertencer a esse espaço mesmo do pensamento crítico, né? De uma abordagem que tem um compromisso com esse lugar de pensar o nosso papel como terapeuta, de pensar o que clínica é essa, como o Alexandre falou, que acontece nessa experiência, que só existe enquanto acontece, o que a gente reproduz ou não ali nesses encontros, né? Então, tensionar essa pergunta, eu acho que é super importante também, né? E é um pouco do que a gente faz aqui nesse coletivo tão legal de alunos, ex-alunos e de pessoas profissionais e pessoas que estão nessa rede Ubuntu, né? Que só existe porque nós existimos. Muito, muito, muito legal. E aí, querem comentar mais alguma coisa? Como é que vocês estão se sentindo aí? Como foi essa primeira parte da manhã, que a gente está encerrando para dar um intervalinho? Queria que a gente conseguisse fazer uma pausa de pelo menos 15 minutos para fazermos e recebermos a Sandra Salomão na mesa de meio-dia, né? Porque senão acho que atropela um pouco e fica cansativo. Então, acho que pelo menos são 11h43, 15 minutinhos de pausa para todo mundo levantar. Eu recomendo que vocês, quem for ficar, não saia da sala, só feche o microfone, porque a gente tem um espaço limitado no Zoom para que vocês não tenham que sair, voltar e de repente não conseguirem voltar, tá, pessoal? Então, só fecha a câmera, fecha o microfone. Isso que eu ia falar, e agradecer para a gente fechar, né? Um encontro aqui com a Letícia também, da Casa Plural, né, uma colega querida também. É isso, eu estou no encontro com pessoas queridas, né, cara? Eu sugiro vocês tentarem fazer isso no final do ano, seja online, presencial, com máscara, distanciamento, né? Pelo menos todo mundo, espero, vacinado, porque é importante isso, que o Brasil está difícil, o mundo acadêmico está difícil, nossa, político está difícil, então esses momentos online ou presenciais, a gente vai abrindo mão deles, mas vamos tentar, pelo menos em dezembro, né? Realizá-los, né? Já falei com a Adriana aí para ele tentar se encontrar, fazer alguma coisa. Então é isso, um beijo grande para vocês, que fiquem bem, e na parte da tarde estou aí com vocês também acompanhando. Obrigado a Lilian também, pessoa querida, está aí logada, né? Então que bom poder estar aqui com vocês. Te agradeço muito, Mari, pelo convite de estar aqui hoje. Obrigado mesmo. Parabéns, Letícia. Letícia, acho que você está com o microfone fechado. Está com o mic fechado, Lelê. Perdão, gente, estava agradecendo aqui, que bom ouvir vocês, revê-los, estar juntinho um pouco, já que a gente aprendeu a ficar junto desse jeito, né, por telinha, mas acho que aquece o coração da mesma forma. Agradeço muito o convite, a possibilidade de estar aqui, de trocar tanta coisa que faz sentido para a gente, né. Vou aproveitar também, deixar aqui Mário, se me permite, um jabá também, deixar aqui um link para inscrição de grupo de supervisão, grupo de estudos. Eu tenho um grupo de estudos de Ser e Tempo, a clínica fenomenológica, que já acontece, tem um tempo, e eu estou abrindo 2 grupos de supervisão para o ano que vem, porque eu tenho supervisão ativa, mas estão sem vaga, então eu estou abrindo para o ano que vem. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais, ou trocar uma ideia, é só entrar aqui, tem mais informações, qualquer coisa pode escrever, a gente vai conversando também. Mas agradeço a companhia de todos, a gente se revê em breve. A jornada da psicologia é muito longa, então a gente, felizmente, tem muitas oportunidades de estar junto. Bom encontro para todos, eu atendo agora na parte da tarde, não vou conseguir estar junto de vocês, mas que vocês desfrutem bastante aí dos próximos diálogos, dos próximos abraços. Tá bom? Um beijo para todos.
Obrigada, Lelê. Obrigada, pessoal. Até. Vamos fazer essa pausinha aí de 10 minutos, rapidinho, tá? Voltamos já já.